O Banco Sol em Angola encerrou 39 balcões em 10 províncias e fala-se de aproximadamente 200 colaboradores, se nós calcularmos 5 colaboradores para cada balcão. Também falaremos aqui sobre a situação financeira de Angola, como é que estão os números, taxa de inflação, taxa de juros, preço de petróleo, estamos a melhorar, estamos a piorar, como é que estamos hoje? E é um escândalo realmente um banco encerrar 39 balcões em um país e o governo angolano olhar para isso e não intervir. É realmente preocupante. Vale aqui dizer que, segundo as causas, o Banco Sol viu-se obrigado a recapitalizar o banco, ou seja, aumentar o capital inicial, o capital próprio do banco. Para isso, precisou claramente de reduzir os custos e se livrar, né, de algumas agências e vender também, se calhar, alguns ativos para que o banco tenha mais dinheiro. Também precisou reestruturar o banco, ou seja, mudar aqui a pirâmide do banco, eliminando alguns cargos, algumas funções, algumas pessoas. Portanto, reestruturar o banco, mudar a estrutura do RH e não só do banco, segundo assim concordaram os acionistas, e a decisão foi tomada em janeiro e apenas agora, em abril, o Banco Central de Angola autorizou essa medida, porque o Banco Central podia tomar outra medida, como por exemplo, injetar dinheiro, interferir para que o banco não vá à falência, porque o banco pode ir à falência, se o banco fecha 39 agências, é muito preocupante, ok? Mas a causa principal deste facto foi o facto de o banco ter tido quedas nas receitas em volta dos 90%. O banco não está a faturar, não está a pôr dinheiro. Por que razão? Também diz aqui o banco, diz aqui a nota, que crédito mal parado, e aqui claramente nós perguntamos quem são as pessoas que recebiam esses empréstimos, porque o banco está a dizer que as pessoas que recebiam o empréstimo não têm condições de devolver o empréstimo. Crédito mal parado, problemas estruturais, parece que também havia alguns larápios internamente que mexiam aqui em algumas coisas lá do banco, também problemas estruturais, mas a grande questão tem a ver com a queda nos lucros, que fez com que o banco não estivesse em condições de responder às exigências do Banco Central. Antes de falarmos aqui mais sobre esse tema, os números da economia angolana, quero te pedir, meu chefe, meu irmão, por favor, faz like neste vídeo, inscreva-te, partilha, para que mais cidadão do bem tenha acesso a essa matéria. Faça like, meu chefe. O teu like me pagamento do meu salário, porque é assim que eu volto para cá e percebo que de facto o vídeo foi interessante e o pessoal quer que eu continue aqui a não só atualizar, mas também claramente a formar. Porque mais do que as notícias, até porque todos nós aqui vemos as notícias, é claramente a interpretação que fizemos com as notícias. O que é que vou fazer com essa notícia? O que é que me serve essa notícia? Né? Razão pela qual nós criamos a Sermos Comunidade, o meu grupo do WhatsApp, lá onde você terá acesso todos os dias a uma lista dos principais acontecimentos do mundo. Não só notícias, como também análises, interpretações. Okay? Porque mais do que ter a notícia, é o que é que eu vou fazer com a notícia. Okay? Essa notícia é boa para mim, é para me preparar, é para ignorar, é para fazer o quê? Portanto, lá na Sermos Comunidade, se você gosta de ensinar e aprender, é um bom lugar para você, para exercitarmos aqui o nosso músculo mais importante, que se chama cérebro. Sem mais comentários, ok? Vale aqui dizer que, segundo os números, vamos começar aqui pela questão do Banco Central, segundo os números de Angola, a taxa de inflação em Angola hoje está em volta dos 22%, ok? E aqui, se nós olharmos para o gráfico sobre a evolução da taxa de inflação em Angola, está para baixar sempre, ok? Desde o ano passado para cá, Angola tem tido taxas de inflação muito baixas, o número mais alto era 30%, agora estamos em volta dos 22%. Vale aqui lembrar, em parênteses, que a taxa de inflação é aquele número que você Estado, não tem como mentir. Mesmo que cries aqui uma taxa de inflação artificial, suponhamos, né, que este número aqui é uma taxa artificial, que está muito abaixo da realidade, ou está muito acima da realidade. As famílias calculam, medem, sentem quando vão para o supermercado, quando vão para a praça, quando vão para os serviços vários. Quando viajam, quando vão para o restaurante, quando vão para o parque, as famílias sentem. Okay? Portanto, criar uma taxa de inflação artificial é mentir-se a si próprio. Mas, para o caso da Angola, que eu não sei se de facto uma taxa artificial ou real, está em volta dos 22%, que é muito, porque a taxa de inflação aceitável tinha que ser abaixo do 10%, menos de 2 dígitos, ok? Abaixo do 10 é aceitável e a melhor é aquela que está em volta dos 3, 4, ok? Mas 2% é muito alta para a questão da economia angolana. Depois também temos aqui os números que movem a nossa economia, né? A taxa de câmbio, porque Angola ainda não produz grande parte da coisa que consome, logo a nossa economia também move-se pela taxa de câmbio. Temos aqui que o dólar está no 111,95 kwanzas por cada $1,
E o euro está 1050 kwanzas por cada 1 euro. Ou seja, o kwanza continua desvalorizado, continua sem poder, Angola continua a não produzir bens de consumo porque continuamos a procurar o dólar e o euro na mesma quantidade e necessidade. Ponto. A taxa de inflação é também reflexo da taxa de câmbio, ok? Quanto mais alta for a taxa de inflação, também é sinal de que está alta é a taxa de câmbio para a nossa realidade, porque há economias em que a taxa de câmbio não tem nenhum impacto na economia. Ponto. Especialmente os países que usam o dólar e o euro. E claro, aqui esse gráfico é animador da taxa de inflação, porque está sempre a descer, como eu disse no princípio, né, se uma taxa vai lá, é artificial ou real, as famílias sabem quando vão para a praça, mas sendo ela artificial ou real, é muito alta. E se for artificial para baixo, quer dizer que a real claramente é perigosíssima. E se nós ousarmos mentir a taxa de inflação, né, a taxa de câmbio nos vai desmentir, porque quando formos ao banco para trocar dólar, vamos para a rua, vai dizer que aquela taxa de inflação é tudo mentira para a nossa realidade, porque ainda, infelizmente, precisamos do dólar e euro para comprar o arroz e o feijão. Ponto. O preço do petróleo fechou a 68, bom sinal para Angola, que tem hoje em volta de 70%, um país que é dependente de petróleo. Quanto mais o preço do petróleo aumenta, melhor para a economia angolana, porque vai entrar mais dólar e vai sair menos petróleo. Quanto mais baixa, você já sabe que quanto mais o preço do crudo baixa, em Angola sai muito petróleo e entra pouco dólar, e claramente isso afeta o bolso de todos nós, porque a economia de Angola é infelizmente dependente da entrada de cada vez mais dólar na economia. Ponto. Voltamos aqui para a questão do Banco Sol, que eu acho um escândalo, o Estado angolano não ter interferido, numa altura em que um banco está presente nas aldeias, nas pequenas cidades, fechar, vai criar claramente muitos constrangimentos. Não, primeiro as famílias foram agora demitidas, estão agora desempregados, porque alguns, penso eu, foram indemnizados, com dinheiro que se calhar pode-se comprar trabalho, pode-se investir. Eu digo comprar trabalho porque é uma realidade, não vamos aqui nos mentir. Pode-se criar um negócio, pode-se fazer uma formação, pode-se viver durante 2, 3, 4 meses. Okay? Para alguns pode servir e para outros claramente foram indemnizados, mas esse dinheiro não vai servir para nada. E claramente é grande constrangimento, numa altura atual de Angola, conseguir trabalho e, como eu disse no princípio, quanto mais você for qualificado, mais difícil é encontrar trabalho. Porque se você está à procura de malas térmicas para você próprio ou para os seus motoboys, que sejam malas grandes, resistentes à água e que possam conservar coisas quentes e frias, telefone para o Sr. José Vamba, pelos números 924 10 6550 ou pelo número 950 39 26 53. E quando telefonares, por favor, não esqueças de dizer que estás a ligar a partir do canal Joaquim Kanumba, que merecerás um bom desconto. Não há emprego, estão todos a procurar pelo mesmo trabalho, quer dizer, os qualificados e desqualificados estão a procurar todos pelo mesmo trabalho. Os qualificados estão a disputar trabalho com os não qualificados, porque lá na área qualificada não tem trabalho, ok? Por exemplo, por isso é que muitas pessoas têm 3, 4, 5 currículos. Para quando haver emprego para a minha área, para quando não haver emprego para a minha área, para quando... Está a perceber? Eu tenho que ter vários currículos, porque há lugares em que eu preciso dizer que eu sou técnico de base. Que se eu falar que sou licenciado, não vou entrar, porque vão pensar que vou querer exigir salário mais alto, ok? Entanto, o Banco Sol, não sei por que razão, não mereceu o apoio do Estado, porque fechar 39 balcões cria grande constrangimento na população. Não estou aqui a olhar ainda para os empregados, para a população que usa esses serviços, porque a ideia aqui é cada vez mais nós bancarizarmos a economia angolana, porque quanto mais dinheiro circular no sistema financeiro angolano, todos nós ganhamos, porque os bancos concedem créditos. E quanto mais dinheiro circula, quanto mais as famílias angolanas são bancarizadas, mais dinheiro circula no sistema financeiro e mais nós crescemos, porque há mais dinheiro para emprestar. Okay? E tem mais, é uma das formas de poder controlar aqui o money laundering, a lavagem de dinheiro, não é? O tráfico de dinheiro, não é? É uma forma de controlar a economia, quanto mais os bancos estão presentes em várias zonas do país. E quando nós eliminamos essas questões, criamos menos poupança nas famílias, porque quem está a trabalhar no quando o banco não tem banco, o banco que estava lá caiu, essa pessoa começa a guardar dinheiro embaixo do sofá. O dinheiro perde valor, o dinheiro estraga e ela depois gasta dinheiro, não consegue investir, não consegue poupar. Até quando eu poupo ou invisto, alguém está a ganhar com esse dinheiro, porque alguém esse dinheiro aqui vai girar na economia. Né? E depois, claro, constrangimentos a nível pessoal que foi desempregado, porque Angola devia também estar preocupada com esses postos de trabalho de pessoas jovens qualificadas e pessoas empregadas
fazem com que a economia aquece. Porque quando eu estou empregado, recebo salário, com salário eu compro, eu gasto em outros serviços, a economia aquece, ok? Logo, não sei, não entendi por que razão o Estado angolano não tentou intervir nesse problema, ok? O que é que faltou, não tenho informações. Só sei que o banco viu-se forçado a rever o seu capital por orientação do Banco Central e também reestruturou o banco, reduzindo custos. O banco teve prejuízos vários a nível de lucros, porque há muito crédito mal parado. A pergunta é, crédito mal parado, e aqui o banco diz que as pessoas que receberam empréstimo não conseguem pagar o empréstimo. A quem que o banco prestou dinheiro? As empresas ou as famílias? Se for as empresas, é um sinal de que essas empresas que receberam esse empréstimo foram à falência. Ou receberam dinheiro, mas não investiram claramente no negócio e gastaram com outras coisas. Se for das famílias, quer dizer que essas famílias estão desempregadas hoje, porque por isso que não conseguem pagar claramente o banco. O problema é grave, a razão pela qual era aqui importante o Estado tentar salvar esse banco, caso não haja aqui uma situação que possa criar mais danos para o Estado. Por isso que eu não vou aqui criticar nem elogiar o Estado por não ter ajudado, porque estou desprovido de mais informações sobre a passividade do Estado angolano em relação a esse fim trágico do Banco Sol. Faz o like, escreva, estamos juntos. Se você tem mais informações sobre por que razão o Estado angolano não ajudou o Banco Sol, diz-me aqui em comentários que eu terei muito gosto em poder claramente saber.